para juntos nos alegrarmos. Vocês viram o tema, né, da mensagem de hoje? Não sei se alguém teve a curiosidade de ler o texto. É um texto bastante conhecido. Mas eu quero começar com uma pergunta aqui para você. Em algum momento de sua vida, você já se sentiu sujo, imundo? Talvez a pergunta não seja muito apropriada para uma véspera de São João, né? Logo hoje o pessoal cheiroso, uma roupinha melhor e tal. Eu, por exemplo, estou cheio de perfume hoje, porque quando eu peguei esse casaco ele precisava de perfume para esconder o tempo dentro da caixa, né? Dentro do armário. Mas eu não estou falando desse tipo de sujeira não, de cheiro. Mas eu estou falando daquela sujeira que se apega à alma. Aquela que não sai com água e sabão. E que a gente não consegue mascarar com perfumes e cosméticos. É aquela sujeira que nos faz sentir mal. Talvez por trairmos alguém que amamos. Por desprezar aquele ou aquela que cuidou de nós. Por envergonhar pessoas que estão próximas a nós, que acreditaram na gente. Eu confesso que eu já me senti imundo muitas vezes. Muitas vezes. Que sentimento ruim. Eu não gostei nem um pouco, imagino que você também não. Mas eu tenho que admitir que foi muitas vezes nesses momentos que eu percebi e me apoiei no grande amor de Deus por mim. É nesses momentos que o toque de Jesus faz toda a diferença. E para mim é essa hora em que nós nos sentimos sujos, uma grande oportunidade de uma mudança radical na nossa vida. Não estou falando aqui encorajando a gente a buscar essas situações. Pelo contrário, porque são dolorosas. Mas muitas vezes ao passarmos por elas e ao reconhecermos o quanto a gente está longe de Deus e indigno de Deus, é que a gente busca Ele com a atitude certa. E hoje a gente vai falar sobre um personagem que teve essa experiência e como foi essa experiência, e vamos tirar algumas lições importantes dessa situação. E eu espero que Deus fale ao seu coração, como falou ao meu, na leitura desse texto. Lucas capítulo 5, a partir do verso 12. Lucas 5, 12. Diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus
retirava-se para lugares solitários e orava. Senhor nosso Deus, nos ensina, nos fala o coração mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Que a meditação dela, o buscar lições que o Senhor deixou registradas aqui, possam ser o nosso norte, o nosso guia. Possam ser essas verdades que nos orientam para a vida. Então, mais uma vez, fala ao coração do Teu povo, Senhor. E nos ensina, através dessa experiência de Jesus, a enfrentarmos nossas situações difíceis também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus tocou o intocável. Vamos entender melhor essa doença, a lepra, o que ela era, o que significava, para a gente compreender o que se passa nesse texto. Vários tipos de doença de pele da época de Jesus e do Velho Testamento recebiam esse nome. Eram doenças contagiosas, algumas curáveis, outras incuráveis. A pior forma dessa doença era fatal e desfigurava gradativamente as pessoas. Mas além da questão física, ela também desfigurava as pessoas socialmente. Por quê? Porque o portador de uma doença como essa, ele era isolado da sociedade. A única forma de tratar era evitar o contágio. Como era uma doença altamente contagiosa, era recomendado desde Moisés, desde a lei, que as pessoas portadoras de doenças como essa deveriam ser isoladas da sociedade. Eram muitas vezes colocadas fora das cidades, em campos, em locais, cavernas, em construções abandonadas. Essas pessoas eram isoladas da sociedade. Por causa disso tudo, essa doença, além de causar dor e sofrimento físico, ela também causava vergonha e medo. Doía na alma. As consequências psicológicas e sociais também eram graves. O sujeito portador de uma doença assim se sentia excluído de tudo. Não tinha mais trabalho. Ele tornava-se um dependente de caridade das pessoas. Era um pedinte, muitas vezes. Essa doença causava estragos. Além disso, a pessoa portadora de uma lepra não podia frequentar o templo ou participar de qualquer tipo de festividade religiosa. Muito importante na cultura judaica. Qualquer coisa que envolvesse outras pessoas, ela não deveria participar. E pior, talvez, toda vez que alguém se aproximava de um leproso, ele era obrigado a gritar imundo, que ele era imundo, avisando assim da sua situação e que ele poderia contaminar aquele que se aproximasse. Por isso, essa doença era tão terrível e tão degradante. E é interessante no texto que nós lemos, se você observar aí no primeiro versículo, o texto diz, nas palavras de um médico, Dr. Lucas,
que esse homem estava coberto de lepra. Diferente dos outros textos, Mateus e Marcos também comentam essa experiência, narram essa história. Mas Lucas, talvez para descrever o estado avançado da doença, diz, ele estava coberto de lepra. Era visível que aquele homem era um leproso. Portanto, Jesus estava literalmente diante de alguém imundo, que se julgava assim, diante de Deus, das pessoas, da religião, de si mesmo. Mesmo nesse estado, apesar desse estado, e talvez e principalmente por causa desse estado, ele deu um passo de fé. Ele correu riscos. Risco de ser rejeitado, de ser até agredido, de ser mais uma vez jogado de volta para o buraco de onde ele tinha saído. O texto diz que ele veio diante de Jesus e ajoelhou-se, prostrou-se diante dele e declarou a sua fé. E a sua fé era: se quiseres, podes purificar-me. Certamente ele já tinha ouvido algo sobre Jesus, as curas, os feitos de Jesus em outros lugares. E quando ele soube que Jesus ia passar por aquele lugar, ele foi lá e se jogou aos pés de Jesus, corajosamente. Certamente dá para imaginar aqui, né? E eu estou imaginando agora, um Pedro, um João, um Tiago, tira esse homem daqui, né? O que ele está fazendo diante do mestre? Mas não deu tempo de tirarem o homem dali. Porque Jesus tocou nele. Jesus tocou o intocável. O imundo foi tocado pela pureza. O sujo torna-se limpo. Era isso que a lei previa? Não. A lei não tem poder sobre o pecado. Ela apenas avisa do seu perigo e das suas consequências. Essa é a grande diferença da lei e da graça. Da graça que nos foi revelada em Cristo. A lei dizia que todo aquele que tocar o imundo torna-se impuro também. A graça diz: quando Jesus toca você, você fica limpo. Jesus o tocou. E esse é o poder de Jesus. Ele não só assume a nossa culpa, a nossa doença, mas ele nos purifica. Ele nos contagia, nos contamina com a sua pureza. Mas o que acontece daqui para frente tem muito ainda a nos ensinar. E eu quero que você preste muita atenção em alguns detalhes importantes desse texto. Se, num primeiro momento, Jesus tocou o intocável, algumas questões me fizeram reler esse texto com mais carinho, as outras narrativas desse texto também. E eu quero perguntar para você, essa restauração desse homem foi total ou parcial? E é isso que eu quero responder nos próximos minutos aqui. Talvez durante muito tempo,
muitos anos, eu não sei quantos, ninguém tocou naquele homem. Com medo de adquirir a doença, talvez ele mesmo tenha se afastado das pessoas e evitado que alguém o tocasse. O que não aconteceu com Jesus. Porque Jesus era diferente. Esse homem era um solitário. O leproso é um solitário. O pecador, consciente do seu pecado, que reconhece a sua imundície, é um solitário. Um solitário que vive entre solitários. Eu fico pensando no São João aqui de Campina Grande. Festa, luzes, roupas coloridas, muita comida boa, alguns fogos e coisas desse tipo. E muitas vezes se esconde a sujeira, né? Se esconde a imundícia. Sabe quando ela vai aparecer? Quando a festa terminar. Eu lembro, eu já comentei aqui, que eu fui lá no Pastor Francisco, no início de junho. O Pastor Francisco é aquele que dirige o Centro de Recuperação Homens de Cristo. E eu fui levar uma pessoa lá. E quando eu cheguei lá, estava lotado. Eu já tinha ido lá várias vezes, mas nunca tinha visto tanta gente. Tinha gente do lado de fora. É uma sala relativamente pequena, mas tinha muita gente lá dentro e muita gente fora. E aí, quando chegou a minha vez de passar, eu perguntei para ele: pastor, eu nunca vi tanta gente aqui. Ele falou: pois é, esse aqui é o pós-São João. Esse aqui ninguém divulga. Aqui estão aqueles que tiveram recaídas por causa de bebida, de drogas, que se tornaram imundos para a sociedade. Então, vamos jogá-lo para esses lugares. Por isso, quando eu vejo uma festa como essa, eu fico pensando naqueles que serão contaminados pela imundície do pecado. E que durante muito tempo, talvez, ficarão isolados aí. Sozinhos, junto com outros sozinhos. Até terem a oportunidade de serem tocados pelo Mestre. Quando Jesus tocou aquele homem, ele lhe devolveu a saúde. Suas palavras de cura e restauração ergueram aquele homem. Jesus disse: eu quero, fica limpo. E quando a gente acredita nisso, nossa vida muda. Ou temos a oportunidade de mudar a partir daí. Ele se sentiu de novo um homem, um ser humano. Ele se sentiu amado. Ele sentiu que ele poderia ter o respeito das pessoas. Novamente ele estava sendo cuidado. Aqui começa um processo de restauração, e eu quero que você preste atenção nisso. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, e fazemos o desafio para a pessoa: você quer entregar a vida a Jesus? E a pessoa diz: eu quero entregar a vida a Jesus. A gente diz: que bênção, agora você é salvo em nome de Jesus, e papapá, dizemos para ele tudo aquilo que ele nem tem ideia. E que talvez nem seja verdade na vida dele. É para nós, é na nossa teologia. Mas aquela pessoa talvez nem tenha compreendido tudo o que nós estamos dizendo ali. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém toma uma posição ao lado de Jesus e a gente já vem dizendo para ela que agora ela é salva, que ela é filha de Deus, que ela é isso, que ela é aquilo.
Espera aí, ela que tem que chegar a essa conclusão, não eu dizer para ela quem ela é agora. Ela precisa, diante de Deus, assumir essa condição de filha de Deus. Agir como tal. É interessante que Jesus toca naquele homem, cura aquele homem, mas ele dá algumas ordens para aquele homem. Havia algumas coisas que ele precisava fazer. E eu destaquei 3 aí no texto, que estão claramente descritas aí. Primeira, não conte isso a ninguém. Segunda, vá mostrar-se ao sacerdote. Terceira, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. 3 ordens, bastante claras, Jesus deixou a ele. A primeira ordem era sobre o seu relacionamento com Jesus diante das pessoas. Depois eu vou falar sobre isso, vou deixar para o final. A segunda ordem era para que ele se apresentasse ao sacerdote. O sacerdote era o único homem que teria autoridade para restaurar a vida social daquele leproso, daquele que fora leproso. O sacerdote poderia dar a autorização para que ele voltasse ao convívio familiar, ao convívio da comunidade. Ele lhe daria aval para voltar ao templo, às festividades, à adoração a Deus. Esse era o canal que fora proposto aos israelitas e que Jesus agora pede para que o homem respeite. Sabe, eu quero tirar uma primeira lição daqui para a gente. E a primeira lição é: respeite as autoridades ordenadas por Deus. Ouça-as. Siga as suas orientações. Mesmo que muitas vezes elas possam contrariar o que você pensa. São autoridades dadas por Deus? Você crê? Seus pais, seus líderes, seus governantes, são autoridades dadas por Deus? Deus é soberano sobre elas? Então nós vamos respeitá-las? Mesmo que elas não sejam crentes, vamos respeitá-las, porque Deus mandou. O sacerdote a quem Jesus mandou o homem, provavelmente foi o mesmo que condenou Jesus. Mas Jesus falou: vá lá e respeite. Vá lá e submeta-se. Vá lá e diga a ele e ouça tudo que ele tem para te falar. A gente precisa aprender a obedecer literalmente aquilo que Deus diz. Muitas vezes nós temos nossas razões para discordar das orientações de Deus. Mas mesmo que você tenha uma lista de razões, ainda assim vai ser desobediência. Se Deus colocou uma autoridade na sua vida, ouça, respeite, aprenda a obedecer. A terceira ordem que Jesus deu ao homem, que é a segunda que nós vamos comentar aqui, era o cumprimento da lei escrita por Moisés. E devia ser obedecida para servir de testemunho às outras pessoas. É isso que Jesus diz. Jesus respeitava tanto as Escrituras que fazia questão de mostrar às pessoas que as pessoas também deveriam respeitá-las. Porque Moisés escreveu quais sacrifícios você deve dar, vai lá e faça exatamente o que Moisés mandou. Jesus diz. E o que eu quero dizer para você, com base nisso, é:
viva com base na palavra de Deus, nas Escrituras. Viva com base naquilo que é claro nas Escrituras. Eu lembro de uma vez que eu estava, uma pessoa pediu para conversar comigo, e ela disse que tinha tido um sonho repetidamente. E era um sonho muito ruim, onde ela estava num lugar de sofrimento, onde estava acontecendo isso, acontecendo aquilo. E ela perguntou para mim assim: pastor, o que eu faço? Eu estou preocupada. Se é Deus que está me avisando de alguma coisa no futuro. Aí eu falei: minha irmã, quando Deus quer falar alguma coisa para a gente, Ele diz claramente. E há muitas coisas que Deus disse claramente, que você deve ouvir. E eu vou lhe dizer algumas agora. A primeira é: assuma o compromisso de seguir a Jesus. Isso é muito claro nas Escrituras. Você tem que negar as outras coisas para seguir a Jesus. Não adianta você tentar viver a vida aqui de um jeito, na igreja de outro. Abra mão das outras coisas para seguir a Jesus. E aí eu falei outra coisa, e falei outra coisa. E essa pessoa ainda voltou para mim: mas e o sonho? Eu falei: olha, o sonho diante da palavra de Deus é secundário. Deixa ele guardado. Se um dia você lembrar e Deus mostrar para você que aquilo foi um aviso, ótimo. Eu gostaria até que você viesse e me falasse. Mas não baseie a sua vida naquilo que não é claro da palavra de Deus. Jesus disse: olha o que Moisés escreveu, faça exatamente aquilo. Os sacrifícios que Moisés ordenou. Vá lá. Siga pelo caminho claro e não pelo caminho duvidoso. Por que a gente teima muitas vezes em buscar a vontade de Deus em situações que não são claras? Enquanto a palavra de Deus nos diz tantas outras coisas mais claras. Viva com base na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, e não em conselhos, não em ideias de pessoas, ou sonhos, ou revelações pessoais, ou situações outras qualquer. Não baseie a sua vida naquilo que não é claro da palavra de Deus, porque a gente pode ser levado ao engano. Antes de comentar a primeira ordem dada por Jesus ao homem, e a ordem foi: não conte isso a ninguém, eu preciso fazer uma pergunta. Esse homem demonstrou obediência a Jesus? Pensa aí, não fala não, senão a gente se condena, né? Esse homem demonstrou obediência a Jesus? Na mesma narrativa desse milagre, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 43 e 44, eu quero ler lá só porque é um pouquinho mais claro alguns detalhes, só para trazer luz sobre esse texto aqui, sobre essa pergunta que eu acabei de fazer. 1, 43 e 44. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Tem uma ênfase aqui, né? Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, papapá. Jesus o despediu com uma severa advertência. Não conte isso a ninguém. E aí no verso 45,
ele diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Alguma dúvida da minha pergunta? Esse homem obedeceu a Jesus? Obedeceu, parcialmente. Eu obedeci, eu obedeço, eu faço aquilo que Deus manda. Faz? Mesmo? Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Ele fez exatamente o contrário. Na cabeça dele ficou a ordem de: vá ao sacerdote, ofereça o sacrifício que Moisés ordenou. Mas não ficou na cabeça dele: não fale para ninguém. Ele ouviu parcialmente o que Jesus disse. Nós não estamos aqui para julgar esse homem. Quem somos nós? Né? Aliás, a palavra de Deus nos exorta a não julgarmos os outros. Não é essa a nossa função. Mas é nossa função julgar situações e tirar lições para a vida. E é isso que eu quero fazer com vocês. Por isso eu quero usar a experiência desse homem para avaliar a nossa vida, e não a dele, e não a de outras pessoas, mas a minha vida. Eu quero que você avalie a sua vida. Eu sei que talvez a gente possa alegar que esse homem estava extremamente feliz, e ele estava, né? Pulando de alegria. Alguma coisa impressionante tinha acontecido na vida dele. Por isso ele queria dizer para todo mundo que Jesus fizera aquilo por ele. Talvez era a sua forma de demonstrar gratidão. Né? Nós cantamos várias músicas hoje sobre gratidão aqui. Ele queria demonstrar gratidão, só que ele não ouviu o que Jesus estava dizendo. É compreensível essa situação. Mas a pergunta continua: ele obedeceu a Jesus? A minha pergunta para você é: quando você faz o que faz, você faz por obediência a Jesus? Ou porque você quer? Você gosta? Eu vou repetir aqui uma verdade que nós temos proferido inúmeras vezes desse púlpito. Eu especialmente. Mas hoje de manhã eu vi o Fabrício falando de novo. E a gente vai continuar repetindo. Não nessas palavras, mas a ideia de que Deus não está interessado em sacrifícios tanto quanto em nossa obediência. 1 Samuel capítulo 15. Eu não ia ler não, mas eu vou ler hoje. 1 Samuel capítulo 15. Só 2 versículos, versos 22 e 23. A gente está falando aqui, ou o texto está falando de Saul, momento em que ele obedece parcialmente à ordem de Deus, através do profeta, do sacerdote, do juiz Samuel. A ordem foi: vá lá, mate aquele rei e tudo que eles têm. Extermine. Aquele povo já passou do limite. E aí, a gente sabe da história, Saul acabou tirando parte do despojo, né, do gado, das ovelhas, e o próprio rei, ele não matou. E aí, ao encontro de Samuel com Saul, versículo 22. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu não quero comparar aqui o homem que foi curado com o rei Saul. São duas situações diferentes. Mas eu quero destacar que aquilo que Saul fez, tentando usar os sacrifícios para compensar uma desobediência, não funciona diante de Deus. Não funciona. Não adianta você querer dizer, Senhor, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me dedicar, mas me deixa fazer assim. Deus não quer isso. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência, meu irmão. Deus espera que a gente seja fiel em ouvir a voz dEle, em obedecê-lo, em andar com Ele. O próprio Jesus, em Mateus 7, um texto que nós citamos esses dias, fala que o cidadão do reino de Deus, Mateus 7, 21, o cidadão do reino de Deus é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem pertence a Deus faz a vontade de Deus, obedece, anda com Ele. E um outro texto que a gente conhece muito bem, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é, elas ouvem a minha voz e seguem, obedecem. É esse o caminho proposto por Jesus. Obedecer a palavra de Deus. A gente falou sobre praticar a palavra. A nossa grande segurança na vida cristã, na vida social, na vida familiar, na vida eclesiástica, é obedecer a palavra de Deus. Porque quando obedecemos a palavra de Deus, estamos sendo protegidos por Deus, dentro da sua palavra. Agora eu tenho que lembrar que muitas vezes obedecer é reconhecer o nosso pecado e confessar àquele que pode nos purificar, restaurar, perdoar. Você tem obedecido a ordem de Jesus, a voz do Senhor? Tem seguido a sua palavra? Tem diferenciado a voz de Jesus de outras vozes? Na sua mente, quando Deus fala e quando outras pessoas falam, há uma diferença? Eu já contei aqui, a Daura já contou isso aqui, mas algumas vezes eu lembro da Daura em discipulado, em conversas, citando certas coisas, certas práticas, certas atitudes que deveriam ser, que eram conselhos, que eram bons conselhos. E depois de ouvir a Daura falando aquilo e lendo textos bíblicos e falando e tal, eu falei, Daura, eu estava escutando atrás da porta, né, a sua conversa, e eu escutei você falando para a pessoa cuidar do menino assim, tratar o marido desse jeito, ou preparar a comida assim, e ao mesmo tempo você falou, porque Deus fala tal coisa, porque não sei o quê. Você diferenciou o que é o seu conselho do conselho de Deus? Na mente da pessoa ficou claro o que é Deus falando e o que é você aconselhando? É melhor deixar mais claro, porque muitas vezes a gente confunde a voz da nossa experiência ou de situações com aquilo que Deus diz.
Aquilo que Deus diz é para ser obedecido, não é para se ouvir e se esquecer, é para se obedecer. O meu conselho você pode seguir se você quiser, mas eu preciso deixar isso claro. A palavra de Deus é para ser obedecida e não só para ser considerada. Concluindo, na palavra de Deus, muitas situações, a lepra é comparada ao pecado. Na linguagem bíblica, um mal incurável. Mas a exemplo do pecado, Jesus pode purificar. E é interessante que a mesma palavra para purificação da lepra, usada em Marcos, nessa narrativa, é usada por Lucas, Paulo e João, em situações diferentes. E eu quero ler com vocês aqui agora, rapidamente, Atos 15, 9. Atos 15, 9, a gente está falando de Lucas, né? O escritor, mesmo escritor do Evangelho. E ele diz assim, 15, 9. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Fabrício mencionou esse texto hoje aqui, porque a gente está falando sobre o encontro da igreja, onde estava se discutindo se aqueles que se convertiam dentre os gentios deveriam ser circuncidados ou não. E aí no testemunho do apóstolo Pedro, ele diz: Deus purificou os que não são judeus, como nos purificou. E a ideia do purificar aqui é a mesma palavra de purificar da lepra, do curar da lepra. Só para a gente entender, a purificação é a mesma, a intensidade da coisa. Paulo, 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Novamente, a palavra purificar aqui é a mesma palavra usada para purificar o leproso. Purifiquemo-nos, é uma caminhada, é uma constância que Paulo está dizendo. Precisamos purificar dia a dia a nossa vida, o nosso coração. Então, purificar aqui é uma ideia de continuidade, não de uma ação única. E finalmente, 1 João 1,7, esse é o mais conhecido talvez. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é quem purifica. E esse andar na luz é um andar constante. À medida que andamos na luz do quê? Na luz da sua palavra, na luz da obediência às suas ordens. À medida que caminhamos debaixo da luz e os nossos pecados são expostos e tratados, somos purificados. De novo a ideia de continuidade aqui. Por isso tudo, eu quero concluir lembrando que, primeiro, foi o estado miserável desse homem, quando o seu pecado foi exposto, quando a sua doença foi exposta, quando ele reconheceu-se imundo, e ele reconhecia isso todos os dias, que ele aproximou-se de Jesus. Porque ele reconheceu que Jesus era o único capaz de curá-lo. Das outras pessoas ele se afastou, mas de Jesus ele se aproximou. É interessante que muitas pessoas dizem que não querem assumir um compromisso com Deus, não querem se aproximar de Jesus, porque se dizem impuros, sujos.
E é exatamente por causa da sujeira que esse homem buscou Jesus. Por causa da imundícia, por causa do pecado que ele buscou a Jesus. Não deixe o diabo te enganar. Quando você se sente sujo, o único lugar, a única pessoa para quem você não precisa dizer imundo, 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 é a Jesus. Você precisa dizer: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Então, que a sua sujeira não te afaste de Jesus, mas ela te faça correr aos pés de Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Purifica-me. Segundo, Jesus não espera que a gente melhore a nossa vida religiosa ou o nosso relacionamento na igreja. Mas Ele espera, acima de tudo, que isso mude a nossa obediência a Ele. Ele não espera tanto que você frequente todos os cultos fielmente, dê o dízimo fielmente e abra sua casa para o PG e tudo mais. Essas coisas são muito boas e você deve fazê-las. Mas não ache que essas coisas vão compensar aquela área da sua vida que precisa ser consertada e não foi. Corrija, obedeça aquilo que é claro de Deus. Se Ele falar vai, não conte a ninguém, é para não contar para ninguém. Se Ele diz vai, conte a todo mundo, vai, conte a todo mundo. Se Ele diz vá até aquela pessoa e peça perdão, vá até aquela pessoa e peça perdão. Se Ele diz reconheça o teu erro publicamente, reconheça publicamente. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está interessado nos seus sacrifícios se você não obedece. E última questão que eu quero levantar, mais como uma pergunta, mais como algo para a gente refletir. Você está disposto a obedecer a Jesus nas coisas claras que Ele tem falado ao seu coração, através da sua palavra? Ou você prefere continuar a viver do seu jeito? Meu irmão, obedeça a Deus. Obedeça aquilo que Deus falou através da sua palavra. Como foi dito hoje de manhã aqui, a gente tem tantas oportunidades de ouvir estudos, mensagens, discutir assuntos bíblicos. A gente tem aprendido tanta coisa da palavra de Deus, mas o quanto a gente tem vivido, o quanto a gente tem obedecido do que a gente tem aprendido. A minha grande preocupação com quem vai para um seminário é que ele recebe informação demais e tem tempo de menos para digerir aquelas informações e torná-las parte da vida. Ele sai de lá um cabeção e um corpinho. E cai muitas vezes, porque ele não consegue sustentar a sua teologia. A vida não dá base. E isso é um perigo. Jesus tocou o intocável. Se você se reconhece como um dos intocáveis, um dos imundos, achegue-se a esse Deus que transmite graça a quem Ele toca. E aí você não só será restaurado, como e principalmente terá forças para viver uma nova vida. Esse é o poder do toque de Jesus. Ele tem o poder de lhe dar uma nova vida. Obedeçam.
Nosso Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos dá para meditar na Tua palavra, para tirar daqui lições que falam ao nosso coração, que muitas vezes apontam o nosso pecado. Leva-nos agora, Senhor, não a outras coisas, outras atividades, a esquecer a Tua palavra, mas leva-nos a obedecer a Tua palavra, firma na nossa mente, no nosso coração, aquilo que precisa ser feito na nossa vida, Senhor. Não deixa passar de nós essa oportunidade de obedecer, de corrigir, de acertar a vida, de desfrutar do poder do toque do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrarmos às pessoas, não aquilo o que queremos dizer, mas a demonstrarmos a elas o poder do Senhor, em mudar a nossa atitude, em mudar a nossa vida. Que a glória seja Tua sempre, Senhor. E que o Senhor nos ensine a sermos obedientes, a cumprirmos o nosso papel e a confiarmos que o resto pertence ao Senhor. E é o Senhor quem vai fazer aquilo que nós não podemos. Ensina-nos a sermos obedientes, a Te ouvir, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.